Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ufa, que sufoco! Mas o Corinthians está na próxima fase da Libertadores. Não sem erros, muitos defensivos. Mas a verdade é que Yuri Alberto e Hugo Souza salvaram o timão de um vexame histórico. Vamos falar do jogo? Parte boa e algumas partes ruins também. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, pessoal, já fiz a live aqui depois do jogo e agora um pouquinho mais calmo, né? Analisando a entrevista coletiva do técnico Ramon Dias, analisando também friamente os lances da partida, né? Estou aqui para fazer a minha análise e também das repercussões disso a partir de agora. Primeiro eu quero dizer que não concordo em nada com o técnico Ramon Dias, que minimizou a classificação e eu acho que é papel dele até, mas eu não preciso concordar. É claro que ele está valorizando e comemorando, e acho que o torcedor tem que comemorar também, porque a eliminação seria algo muito pior. Então, mesmo que tenha sido no sufoco, na última bola, mesmo que tenha sido frustrante de certa forma, tem que comemorar. É óbvio que o Corinthians tem que comemorar, porque o contrário disso seria trágico. Seria colocar em xeque a temporada, não só a Libertadores. Porque você não vai para uma Sul-Americana, teria só a Copa do Brasil e o Brasileirão no segundo semestre. Terrível. E a Libertadores, imagina, depois de todo o esforço para chegar na competição continental, você simplesmente termina ela antes de começar. Então, seria realmente muito terrível e o mais louco disso tudo é que o Corinthians correu riscos reais, riscos seríssimos de ficar pelo caminho contra um time estreante na Libertadores e vamos combinar, né? Para não usar adjetivos aqui muito negativos, até porque eles não se verificaram dentro de campo, é muito inferior tecnicamente, vamos colocar dessa maneira. Mas os caras jogaram a vida, os caras correram, os caras foram dignos, os caras vieram para São Paulo não para se defender, muito pelo contrário, para jogar. Eles perceberam que esse bicho não era tão feio assim quando o Corinthians lá apresentou falhas defensivas e, ao mesmo tempo, um certo desleixo na sua atuação. O que os caras pensaram? Gente, vamos jogar. Quem sabe a gente não tem nada a perder, daqui a pouco eles se complicam, se atrapalham, a gente leva a decisão para os pênaltis ou até vence o jogo. E digo mais, se fosse para os pênaltis, já seria terrível, tá? Mas o Corinthians correu riscos também de perder o jogo no tempo normal. O Hugo Souza, que falha no segundo gol, numa tentativa de socar a bola e a bola foge um pouco mais dele, né, num cruzamento de escanteio em que a bola abre um pouco mais, falhou, né, não tem como a gente negar esse tipo de coisa, mas coloca na balança. Na origem desse escanteio que sai o segundo gol, ele faz um milagre que ele cai para dentro do gol. E ele faz outras, pelo menos 2 ou 3 defesas dificílimas. Não fosse o Hugo Souza, o Corinthians teria perdido na bola dentro dos 90 minutos. Não teria nem chance de ir para os pênaltis. Dentro de casa, contra esse time venezuelano. Então, assim, eu acho que a gente tem muita coisa para refletir. Os caras são melhores do que a gente imaginava? Não. Não, de verdade não são. É claro que o confronto eliminatório, ele potencializa muitas vezes o menor. Ele equilibra muitas vezes as coisas. Mas ele não pode distorcer a nossa visão para o que aconteceu. O Corinthians abre o placar muito cedo no jogo, dentro de uma escalação até conservadora, interessante na minha avaliação, de um sistema que vem funcionando, na ausência do Raniel e o Martínez abrindo o meio campo, o Breno Bidon e o Carrilho, nos vértices do losango, né, com o Garro na ponta, Memphis e Yuri, os laterais, não tem muito para onde correr, e a dupla de zaga também, que vem sendo titular, o João Pedro Tchoca e o André Ramalho, o Mateuzinho e o Bidu nas laterais. O Bidu, né, na verdade, uma mudança porque imaginava o Ramon que o time fosse atacar muito mais e por isso o Matheus Bidu. Eu já chego lá. O Corinthians abre o placar numa jogadaça do André Carrilho. Eu sou muito fã do André Carrilho. Ele é que peruano maravilhoso, como dá gosto de vê-lo jogar. E ele decide, cara. Ele tecnicamente é muito diferenciado. Ele foi pra linha de fundo, fez o cruzamento e o Yuri fez o movimento perfeito. Se vocês olharem o gol, o Yuri tá marcado no meio da área, ele
se descola do defensor, antecipa e faz o gol quase na linha do gol ali, quase dentro do gol, para abrir o placar logo a 7 minutos. 7 minutos, eu acho, até um pouco antes disso, o Corinthians já estava vencendo por 1-0. E aí a gente imaginava que esse jogo era papo de 4, 5, 6-0, quem sabe, pela diferença entre as duas equipes, ainda mais começando dessa maneira vencendo. Chegou um determinado momento que eu olhei e falei, que estranho. Os caras estão atacando. Falei, melhor para o Corinthians. Porque seria muito mais difícil se eles estacionassem um ônibus na frente da área, o Corinthians tentando entrar, né, com cruzamentos, com chuveirinho, com infiltrações e sendo barrado. É mais fácil quando o time adversário quer jogar, quando ele propõe jogo também, porque ele oferece espaços. E o Corinthians com espaços, poxa, o Garro vai ter espaço, o Bidon, e aí a bola vai chegar nos atacantes. Beleza, é isso que vai acontecer. Só que a gente esqueceu de um detalhe importante. No momento em que esse time ataca, ok, você tem que recuperar a bola e você tem esse espaço oferecido. Só que quando esse time ataca, se você é vulnerável defensivamente, você pode sofrer. E foi o que aconteceu. Gente, eu não sei o que está acontecendo com algumas individualidades. O André Ramalho parece que ele entrou de férias, alguém clonou o André Ramalho, pegaram um jogador que atua, sei lá, numa divisão muito inferior, um cara assim que não sabe jogar futebol, colocaram o corpo, o rosto, a camisa do André Ramalho e botaram ele em campo. Parece outro jogador. É muito diferente. E eu não posso aqui dizer que ele nos enganou. Esse cara não fica tanto tempo na Europa, não joga no Leipzig, não joga na Holanda, no alto nível que ele jogou por tanto tempo. Tem alguma coisa errada. Pode ser sistema coletivo, eu já vou chegar lá também, como pode ser alguma questão particular, não sei. Eu sei que esse André Ramalho não é o mesmo do ano passado. E se ele jogou mais, precisamos resgatar esse André Ramalho. Porque aquele André Ramalho é titular absoluto do Corinthians. Esse que está jogando, ele vai dar um bote. Ele erra um bote, inclusive. Ele está mais avançado numa linha alta e aí desguarnece a defesa. A bola sobra para um jogador que faz uma inversão. Quando ele faz essa inversão, o André já está fora da área. Existe uma cobertura que é mal feita do João Pedro Tchoca. E o Bidu ele fica sozinho com dois jogadores. Aí o Bidu o que faz? Ele descola esse primeiro e vai no jogador do cruzamento. O jogador do cruzamento, ele recebe a bola e não tem nenhuma dificuldade para fazer o cruzamento. Ou seja, o Bidu não consegue fazer a marcação. O Tchoca, ao invés de acompanhar um cara que está entrando dentro da área, ele vem para cobrir esse segundo do Bidu. Então, esse cara que vai fazer o cruzamento, ele tá livre, mas o Tchoca, ao invés de acompanhar o cara, que é o Juan Cuesta, né, que está entrando, ele simplesmente diminui para esse cara do lado do Bidu, que não fez o menor sentido. E o André Ramalho está lá no meio do caminho, não chega a tempo. O Cuesta entra livre para fazer o gol. Sim, o Corinthians tomaria ali o seu segundo gol desse time venezuelano. Já tomou um gol lá no jogo de ida, toma um segundo no primeiro tempo, dando um balde de água fria, do tipo assim, peraí, o Corinthians era para uma goleada, empatar o jogo, com esse resultado vai para pênaltis. Não, mas o Corinthians vai ganhar. E aí já nesse momento, começou a entrar um nervosismo que dificultou o jogo do Corinthians a partir dali até o final. E eu não quero colocar na conta do emocional, porque eu acho que isso explica muito pouco do que aconteceu no jogo. Mas do meio para frente, foi difícil. Foi difícil. Porque aí eu não vi, como muitos viram, uma dificuldade do Garro e do Memphis. Esses dois jogadores estão sendo muito cobrados. Eu vou dizer um negócio para vocês, tá? A jogada do segundo gol é dos dois. O Garro busca o jogo, infiltra num passe interno muito bom para o Memphis. O Memphis faz um pivô maravilhoso. Ele consegue ganhar no corpo, ele faz o giro e ele descola o passe para o Bidu. E o Bidu faz o segundo gol, dando um desafogo ali para o Corinthians. O Memphis e o Garro, eles podem ter tido dificuldade na execução, mas eles buscaram o jogo o tempo inteiro. Cara, o tempo inteiro. Especialmente o Memphis, tá? O Garro teve mais dificuldade na armação, mas o Memphis, cara, o Memphis obrigou o goleiro a fazer duas defesas dificílimas. As duas no segundo tempo, né? Uma em que ele gira
de perna esquerda, o goleiro salva. A outra, uma perna direita, uma pancada. O goleiro pega, acho que com o dedo, assim, ela sobe. Ele fez a sua parte, na minha opinião. Acho que o Memphis, cara, fez aquilo que pôde. E o Garro ainda dá assistência pro gol derradeiro, o gol da classificação do Yuri, quando ele já tá pelo lado esquerdo para receber essa bola e fazer um cruzamento na medida. A bola tem um leve desvio, mas foi um cruzamento perfeito. Então eu acho que o Garro e o Memphis, apesar da gente esperar muito mais deles, eles não se esconderam do jogo, tá? Não se esconderam do jogo. Eles buscaram o jogo o tempo inteiro. Antes desse gol do Bidu, tem a falha no gol do Matheus Bidu e tem a falha de um outro cruzamento, na verdade, assim, o Martínez, que eu acho que jogou muito, tá? Acho que o Martínez, porra, o que corre esse venezuelano é brincadeira. Ele e o Choca, eles meio que se sobrepõem numa disputa aérea em que a bola passa pelos dois. Quando ela passa pelos dois, tem um cruzamento, vem um cruzamento, e aí o Bidu, que tá lá do lado esquerdo, porque aí o Choca tá fora da área, ele tenta fazer a marcação de um cara que vem de trás e o cara cabeceia, mas sobe assim com uma facilidade e o Hugo Souza tem que fazer mais um milagre. Ele faz uma defesa em cima, assim. E aí o Martínez vai cobrar do João Pedro Choca e o Choca devolve, eles ficam se disputando, se prometendo. Cara, mas assim, me parece tão óbvio que é posicionamento, que é treinamento. Porque esse tipo de jogada, ele acontece com o adversário. E você tem que saber na tua cabeça para onde você vai. Você não pode ocupar o espaço do volante, o volante não pode ocupar o espaço do zagueiro. No primeiro gol, o zagueiro, o Choca, ele foi muito perdido no jogo. E ele tá mal orientado. Ele é um moleque promissor da base, que tecnicamente tá indo bem, mas assim, o Ramon vai ter que olhar esse jogo e falar assim, caramba, o que aconteceu aqui? Ou vocês não treinam isso, Ramon? Então tem que corrigir o mais... Cara, tem coisas assim que... Pô, eu não sou técnico de futebol, tava olhando e falando assim, caramba, essa cobertura não é aqui. E o jogador lá dentro tem que saber. Porque é a Universidade Central, gente. Eu não preciso dizer, né? Que o Corinthians vai pegar adversários muito mais fortes daqui pra frente. Então, se esse tipo de falha defensiva aconteceu nesse jogo, é muito, muito, muito preocupante. Porque aí, tudo bem, tem esses lances aí, o Bidu faz o gol lá e tudo mais, aí no finalzinho do primeiro tempo tem mais uma bola parada, o Hugo faz um milagre, e aí depois tem o gol que eu falei pra vocês, né, na cobrança do escanteio, que o Hugo falha e os caras chegam ao 2-2. 2-2, gente. 3 gols o Corinthians tomou desse time. Mas beleza, tinha o segundo tempo inteiro ainda. E a bola queimando. E dificuldade. E aí a Universidade Central esperou um pouco mais. Esperou um pouco mais e explorou os contra-ataques. Mesmo assim, em algumas falhas de saída de bola, eu não lembro agora o nome do cara, o cara ainda conseguiu desferir um chute da intermediária que só o Hugo Souza poderia pegar. Ele já meio que comemora, tem uma câmera só nele, que ele chuta e ele fala assim, caramba, entrou. E o Hugo tá encoberto. E ele vai na bola, cara, e faz uma defesa espetacular, numa porrada que o cara dá no meio da rua. Quase o terceiro gol deles. Mesmo eles esperando mais. E aí o nervosismo, obviamente, né? O relógio correndo, o Corinthians precisando ganhar o jogo, e já com aquela, né, com aquela pressão do tipo assim, pô, era pra gente estar goleando, a gente tá empatando, já tomamos 2 gols e vamos ter que buscar o terceiro. Pois é. E aí o Corinthians tentando, como eu disse, o Memphis buscou alguns arremates e tal. O Garro também buscou um chute de fora da área, que a bola passou pertinho. Tava difícil, porque eles realmente se fecharam muito bem. Os caras foram competentes demais, tá? Eles não são essa bolacha toda, mas eles foram competentes demais. E o Corinthians, por outro lado, muito incompetente. Aí o Ramon demora pra mexer. E a primeira troca dele é tirar o Breno Bidon, que eu até não gostei no começo, mas... Eu não tiraria o Carrilho também. O Martínez não dava para tirar, porque ele estava correndo por todo mundo. E o Garro, o Memphis e o Yuri eu não tiraria também no máximo tempo possível que eu pudesse. Então o Bidon foi o sacrificado. Para entrar o Romero. E assim, o Romero, máximo respeito ao Romero. O Romero vem de 2 gols contra o Guarani. O Romero joga muito bem na Neoquímica Arena, mas a primeira opção tinha que ser o Tales, gente. Tinha que ser o Tales. E o Ramon tem uma dificuldade de mexer, né, cara? E ele vai construindo essa marca negativa de ter dificuldade de mexer no jogo, de fazer a leitura correta do jogo. Ali era Thales Magno. É o Thales que, inclusive, constrói algumas jogadas, em outras ele pisou na bola, porque aí nervosismo, né? Mas ele que constrói a jogada, consegue dominar na entrada da área, servir o Garro cruza e o Yuri faz o gol. O Thales Magno já tinha que ter entrado. O cara que tá na boa fase, tá iluminado, tá buscando o gol, tá com confiança, ele que tinha que ter entrado. Muito mais do que o Romero. Quando ele entra, já tá
uma loucura, né? Ele já expõe completamente o meio de campo e a defesa do Corinthians. O André Ramalho vira praticamente um lateral direito, o Mateuzinho vira um ponta, ele já tá com Romero um pouco mais à direita, mais por dentro, o Memphis e o Yuri dentro da área, o Garro lá pela esquerda. Uma loucura, uma loucura. Já tá uma salada. Porque ali, gente, aí é coração, não tem mais esquema tático. Só que não precisava chegar até esse momento. Não podia ter chegado até esse momento. Quando chega esse momento, o Corinthians já tinha que ter construído a sua vitória. Mas não, foi num sufoco, no desgaste, a ponto desse time estar completamente arrebentado para jogar uma decisão domingo contra o Mirassol. E que confiança vou ter nesse time depois de tantos erros defensivos, individuais e coletivos? E se são tantos erros individuais, será que não temos que questionar o coletivo no sentido de, peraí, quem é que organiza isso aqui? Quem é que comanda isso aqui? Esse sistema todo tá errado? Tem muita coisa errada. Então, assim, é muito preocupante, gente. É uma classificação que tem que ser comemorada, porque o contrário seria muito pior. O Yuri fez 2 gols, apareceu na hora decisiva. Então, poxa, daqui a pouco aquela impressão de que o Yuri, que perdeu um gol muito fácil, né, no jogo contra o Guarani, ficou já, né, virando meme, aquela coisa toda. Apareceu, fez 2 gols, o gol da vitória, da classificação, maravilhoso. O Hugo Souza salvando de novo o Corinthians. O lado bom e o lado ruim, né? Precisava salvar? Bom, mas que bom que ele estava ali. O Memphis acho que buscou o jogo, o Garro acho que buscou o jogo, o Thales acho que entrou bem, o Carrilho acho que foi bem, o Bidon acho que foi bem. Do meio para trás, aí a gente tem muitos problemas que podem ser corrigidos, mas precisam ser corrigidos. E o grande problema é que a janela fecha a sexta e não tem contratações em vias de acontecer. E o Ramon até falou, não, por que a gente vai contratar zagueiro? A gente tem 5. Problemas são esses 5 que você tem e está tendo. Então, vai ter que resolver com o que tem. E isso é preocupante demais. O que vocês acharam do jogo? Acho que dá para comemorar, tá? Corinthians passou, gente. Mas tem Mirassol domingo e um equatoriano na semana que vem. De novo, o Ramon quase se atrapalhou num momento decisivo, num jogo de mata-mata. Ele ainda precisa reverter essa marca negativa, que está assombrando ele. Porque ele sofreu para passar em vários jogos ano passado da Copa do Brasil e da Sul-Americana, e na hora que precisou, em que o time estava bem, ele errou nas escolhas e acabou sofrendo e acabou caindo. Hoje eu temi pelo pior, mas avançou. O que vocês acharam? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!